Na leitura da Parashá dessa semana, nós relembramos um fato bastante marcante em toda a história de Israel. Nós vemos que um homem da tribo de Levi, ele ficou de certa forma tentado. Ele foi tentado. E ele se incomodou com a liderança de Moshe e, por vários motivos, ele embarcou naquela onda de reclamar e murmurava. E não ficou só nisso. Além de murmurar e reclamar, de denegrir mesmo o nome de Moshe, ele resolveu assumir a liderança. E juntou um grupo de pessoas, juntou um número de pessoas que ele conseguiu convencer de que ele estava certo, que o apoiavam, e sem dúvida nenhuma começou a fazer um trabalho meio político de convencimento, e tudo indica que o interesse dele era realmente mudar completamente a orientação que Moshe tinha do Eterno de levar o povo para a terra de Israel, o que viria a ser a terra de Israel. E havia já uma predisposição no povo, já que a maioria não conseguiu desenvolver um grau de confiança no Eterno. Essas pessoas olhavam as coisas de maneira mais imediata e ficaram bastante motivados até mesmo a retornar para o Egito. E podemos imaginar que uma liderança neste molde, que claramente não recebia o apoio do Eterno, faria tudo o contrário, porque eles estavam sendo de fato motivados pelo grande adversário do Eterno. Mas aquela situação toda não trouxe benefício nenhum para eles. Aquela rebelião, aquela afronta, poderia ter se alastrado e a maioria das pessoas ficou observando o que vai acontecer. Essas 250 pessoas que se levantaram contra Moshe, Arão e seus 2 filhos. E agora houve uma afronta. E as pessoas começaram a olhar, mas puxa, são 250 que estão indo contra aquele grupinho pequeno, e o que vai acontecer? A primeira coisa que aconteceu foi que mais uma vez o Eterno provou o próprio Moshe e disse: eu vou acabar com essas pessoas. E Moisés não teve muito o que fazer. Ele ficou entristecido. A tristeza de Moshe, nós entendemos pelo texto, não estava por uma questão pessoal. Ele não estava porque ele estava sendo afrontado, mas principalmente porque ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não fazia nada pela sua maneira, sua vontade de fazer, pelos seus planos. Ele não idealizou nada daquilo que vinha acontecendo desde que ele foi chamado no deserto. Desde que ele foi chamado numa terra distante para voltar ao Egito e tirar de lá o seu povo. Ele não planejou nada disto. Ele não estava realizando nada que ele tenha idealizado ou desejado, mas ele estava fazendo somente aquilo que o Eterno queria que ele fizesse. Ele estava cumprindo toda a determinação do Eterno. E ele sabia que tudo aquilo não provinha de ninguém mais e que aquelas pessoas estavam se rebelando não contra o seu projeto, não propriamente com a sua pessoa, mas estavam se rebelando contra o Deus que ordenou todas aquelas coisas. E aquilo sempre preocupava muito Moshe, porque ele sabia das consequências disto, e ele assumiu a responsabilidade de proteger aquele povo. E o Eterno sempre colocava Moshe numa condição: você toma, é assim mesmo que você quer? Olha, se você não assumir, eu vou acabar com esse povo. A responsabilidade em cima de Moshe realmente foi grande. Porque se Moshe tivesse desistido, desanimado de vez, realmente o Eterno iria destruir aquele povo todo. Por quê? Porque o Eterno conhece cada coração. E ali tinha pouca gente realmente fiel ao Eterno. A maioria ali estava só preocupado com o seu próprio umbigo, na expressão que a gente mais costuma encontrar. Porque pensava somente em si mesmos. O seu conforto, a sua provisão, a sua sobrevivência. Eles não estavam muito interessados em simplesmente adorar o Eterno, reconhecer o seu Criador,
submeter-se a ele de boa vontade, mas eles faziam aquilo que trazia benefícios. Se Moshe dizia que se fizesse alguma coisa era bom, eles faziam porque era bom. Então eles, obedecendo, acabavam sendo providos. Precisavam de alguma coisa, Moshe falava com o Eterno mandava. Então para eles iam levando a vida dentro desse contexto. Mas naquele momento eles não se opuseram, não resistiram àquela rebelião de Korah e acabaram ficando naquela situação. O que vai acontecer? E eles, assistindo aquilo, dá a entender o texto que começaram a torcer por Korah, porque provavelmente Korah estaria mais alinhado com as suas vontades. Então, se esse sujeito está mais alinhado com o que a gente quer, então é melhor ele. Justamente porque não estavam preocupados com o Eterno. Se o Eterno aprova, se isso era inspiração do Eterno, mas simplesmente estavam vendo seus interesses. E ficaram assistindo. Até que o Eterno falou com Moshe e a ordem foi: afasta todo mundo de volta do local onde está a tenda de Korah. Estão ali os seus asseclas, os seus apoiadores. Afasta todo mundo dali. No momento em que Korah simplesmente se colocou na porta para ver o que está acontecendo, já pela atitude dele, provavelmente devia estar ali meio querendo aparecer uma autoridade. No momento que ele estava ali, simplesmente uma coisa aconteceu. E até mesmo da palavra que veio a Moshe, que ele falou a todo o povo: se esses que estão aqui, se eles morrerem do mesmo jeito que qualquer pessoa morre, então o Eterno não está comigo, o direito é dele mesmo. Mas se eles morrerem de outra maneira, então entendam que o Eterno tem algo comigo para vocês. No mesmo instante, ocorreu que o terreno cedeu. Simplesmente o terreno afundou. E aquela avalanche que aconteceu no buraco que se formou, aquelas pessoas foram engolidas com tudo que tinham. Sua tenda, seus objetos, toda a família, as pessoas que estavam juntos, quem estava apoiando Korah, simplesmente afundaram. Houve um grito, um clamor de pavor, de medo, e aquelas pessoas afundaram. E a terra os engoliu. E instantaneamente foram mortos. Todo o povo ficou apavorado. Saíram correndo porque a sua consciência estava pesada. Se ficarmos muito perto, nós vamos ser engolidos junto com eles. E ficaram apavorados. Ficaram com medo. Mas um detalhe que chama atenção é que isso não serviu para eles simplesmente acordarem. Eles estavam errados, temos que obedecer Moshe. Não. Começaram a acusar Moshe. Você matou o nosso povo. Você foi responsável pela morte deles. E mais uma vez, agora, uma rebelião mais generalizada. No mesmo instante, a ira do Eterno se manifestou. Nesta hora, o Eterno nem falou nada com Moshe, não falou nada, não orientou absolutamente nada. Simplesmente eles, olhando para o tabernáculo, viram uma nuvem começando a cobrir e perceberam que houve indignação da parte do Eterno. Porque antes foi uma prova até. Foi uma prova. E até mesmo aqueles 200 seguidores, 250, muitos levitas, o Eterno fez a prova, tragam incenso e tal, e o fogo os matou também. Mas chegou uma hora que nada disso parecia bem ao povo. Estava claro que o Eterno executou juízo naqueles rebeldes que se levantaram. Agora todo o povo estava rebelado. E o Eterno, sem falar nada com Moshe, fez uma nuvem cobrir e começou uma praga que começou com uma onda. As pessoas começaram a cair mortas. Com uma onda, foi pum, pum, começaram a cair. Foi caindo. Quando Moshe percebeu isto, orientou a Arão: imediatamente temos que fazer um sacrifício
para que o povo possa ser perdoado. Imediatamente ele acendeu um incenso e fez uma oferta, e quando ele estava ali no meio do povo, ficou bem no ponto em que as pessoas que morreram tinham acabado de cair, e aonde ele estava parou de cair gente. E milhares de pessoas morreram até que fosse feito o sacrifício. Por que o Eterno fez deste jeito? E aquelas pessoas que morreram estavam totalmente dentro da observação do Eterno, que conhecia o coração de cada um deles. Nenhum deles foi inocente. Nenhum deles deixou de se colocar contra o Eterno. E o Eterno agiu não porque eles foram contra Moshe, eles não estavam contra Moshe, estavam contra o seu Deus. E aquela arrogância, aquele sentimento de desprezo pela autoridade e pela presença do Eterno, custou caro para muitos. Milhares de pessoas morreram simplesmente, foram fulminados, porque ousaram se rebelar contra o Eterno. O Eterno começou a mostrar a sua autoridade. E as pessoas começaram a morrer. E se não fosse a intervenção de Arão, a onda poderia ter simplesmente exterminado todo o povo. Mas ali parou. Naquele momento as pessoas tiveram que avaliar. Tiveram que ver que tinha alguma coisa, que eles estavam errados. Então eles sossegaram. Não quer dizer que mudou a cabeça deles. Mas eles pararam, se calaram, não falaram mais nada. E tiveram que admitir que o Eterno estava naquilo. E dali para frente, tiveram que olhar com mais atenção sobre tudo aquilo que Moshe recebia do Eterno, para que não fosse destruído todo o povo. Houve um grande prejuízo para a nação. Aquelas pessoas morreram e não precisavam ter morrido. Era só ter, desde o começo, mantido a ideia, o entendimento. O Eterno fez tudo isto. Se ele executou aquele juízo contra Faraó e todo Egito, por que não faria com eles? E ficou claro. Não é porque eles eram descendentes de Abraão, não era porque eles eram descendentes de Tisrac, não era porque eles eram descendentes de Jacó, mas porque o Eterno tinha um propósito com eles, simplesmente. Mas nada faria com que individualmente cada um respondesse pelos seus atos, pelas suas ações. E aquelas pessoas não foram mortos por estrangeiros, por inimigos, por guerreiros, mas foram mortos, não foi nem exatamente pelo Eterno. Eles foram mortos pelo seu próprio pecado, pela sua própria desobediência. Eles se colocaram na condição de serem julgados adequadamente pela pena máxima. E o Eterno executou isto. Não houve nem ordem para que Moshe o fizesse. O Eterno fez pessoalmente. E nós vamos encontrar muitas outras referências que cooperam para nos dar entendimento sobre este aspecto. Ao nos referirmos à porção da Haftará, quando Shemuel, um homem que desde o seu nascimento já vemos a unção do Eterno, um homem que foi escolhido porque o Eterno conhecia o seu coração, um homem que era fiel a Deus, era um ser humano, tinha suas falhas, mas ele se destacava de todo o povo de Israel porque era bastante fiel a Deus. Ele foi o último dos juízes. Desde que Josué, Yehoshua, morreu, que não havendo mais uma liderança dos mesmos moldes de Moshe, porque ele assumiu a liderança no lugar de Moshe. Durante toda a sua vida, ele foi dirigido pelo Eterno para conquistar toda a terra de Israel. Ele era então a autoridade máxima de Israel, porque consultava o Eterno falava com ele, até que ele morreu. Quando ele morreu, aquela geração que viu ainda ficou um tempinho, mas depois que aquela geração morreu, surgiu uma outra geração que não conheceu a mão de Deus realizando tanta coisa. Pronto, começaram a debandar e foi necessário periodicamente o Eterno levantar um juiz, que era, em outras palavras, um profeta, porque ele recebia a direção do Eterno para governar o povo de Israel.
E o povo de Israel teve um privilégio que nunca nenhuma outra nação teve, nem antes e nem depois. O privilégio de serem governados pelo seu próprio Criador, pelo seu próprio Deus. Eles eram governados por Deus, por quê? Foi assim que o Eterno resolveu. Então essas pessoas eram os profetas que levavam a palavra do Eterno para o povo. E as coisas iam bem. Enquanto eles obedeciam, as coisas iam bem. Mas quando morriam desses juízes, e eles se desviavam, as coisas ficavam ruins. Aí eles novamente eram exortados, levantava-se um outro juiz, e eles se acertavam, as coisas melhoravam. E Shemuel foi o último desses juízes. Ele tinha uma grande autoridade entre o povo de Israel, porque Deus o ungiu para isso. Todos os hebreus respeitavam a unção que havia sobre Shemuel. Ele tinha formação entre os sacerdotes, mas acima de tudo, mais do que ser um sacerdote, ele era um profeta do Eterno. E isso fazia com que as pessoas o respeitassem. Mas numa hora em que as pessoas se sentiram ameaçadas por povos estrangeiros, não vendo em Shemuel um guerreiro, mas deveriam ter confiado que ele iria buscar no Eterno, e nunca nenhum povo prevaleceu contra Israel quando eles confiaram nele. Mas começaram a analisar os outros povos. Todo mundo tem rei, o rei é que vai à frente, que leva as guerras, que administra. Queremos também um rei, queremos um rei. Bem, isso mais uma vez desagradou o Eterno. Eles querem um rei por quê? Se o Eterno é o seu rei. O Eterno é quem administra. O Eterno é quem realmente faz com que as coisas aconteçam. Mais uma vez se rebelaram. E pagaram caro por isso. Toda vez que houve uma rebelião contra o Eterno, custou caro. O Eterno mostrava isso. Ele agia diante de todo o povo, porque é para mostrar a sua natureza, a maneira como ele é. E da mesma maneira que ele agia com o povo, ele continua agindo juntamente com as pessoas. As pessoas serão tratadas da mesma maneira como o Eterno tratou o povo de Israel. Cada pessoa precisa ter em si mesma uma posição. Quem se coloca como uma pessoa que se opõe ao Eterno, está se colocando em maldição e vai receber os resultados da sua posição. Mas todo aquele que se dispõe a subordinar-se ao Eterno, obedecê-lo, honrá-lo, o Eterno sempre levanta, o Eterno sempre exalta e, acima de tudo, trata de maneira adequada. Então, cada pessoa que ouve a palavra de Deus tem que entender que há uma responsabilidade. Nós todos somos cobrados para tomarmos uma posição, tomarmos uma atitude. Aqueles que são arrogantes diante do Eterno entrarão naquela condição que aquele que se exalta vai ser humilhado. Aquele que se coloca arrogantemente diante do nosso Deus vai ser pisado e vai ser reprovado a menos que se arrependa. Isso está claro nas Escrituras e é uma experiência que se vê dia a dia. Não está restrito ao passado, mas hoje mesmo isto se cumpre. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos tomar uma decisão. Ainda hoje as coisas funcionam da mesma maneira, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda nunca. Engana-se quem acha que em 2000 anos, em 3000 anos, Deus já mudou. É como se tivesse passado os 3 dias. Nada mudou. Nosso Deus continua o mesmo. Nada foi alterado. Então, quem não quiser sofrer o juízo do nosso Deus, deve tomar uma posição.
Aquele que não quer sofrer deve decidir o que quer fazer. Aquele que quer realmente a bênção de Deus, reconheça o Eterno do jeito que Ele é. Não como nós desejamos que Ele seja, mas como Ele é de fato. Ele é o nosso Criador. Ele é quem tem todo o direito sobre nós. Ele é aquele que é o Senhor sobre nossas vidas. Ele que é tudo isto, que tem todo o direito, ainda nos permite, nos dá acesso a podermos nos dirigir a Ele, falar com Ele, nos permite ter contato e nos acertarmos com Ele, e nos recebe como pessoas que se tornam parte de uma família, com tratamento especial, com algo especial. Portanto, vamos entender isto e vamos nos posicionar. Ninguém seja arrogante diante do Eterno. Ninguém despreze o Eterno. Ninguém rejeite aquilo que Ele oferece. E qual a melhor maneira de reconhecer isto? Cumprir o que Ele mandou. E o que Ele mandou? E tudo que Ele mandou, que está claro para nós hoje, é: para podermos cumprir toda a Torá, precisamos ter Mashiach, Yeshua. É o único jeito de agradarmos a Deus. É reconhecer o Mashiach, acatarmos os seus ensinos, entender, reconhecer, nos arrependermos dos nossos maus atos, nos corrigirmos e reconhecê-lo e adorá-lo. É isso que temos que fazer. Quem não quiser, Deus até deu essa oportunidade e o direito de escolher. Vai sofrer as mesmas consequências que Korah, as mesmas consequências que os 250 que foram com ele, as mesmas consequências dos 14.000 que foram castigados e outros tantos. Portanto, assuma. Veja na sua vida o que você quer. O que realmente é importante para você. Assim, ao nos posicionarmos, vamos nos acertar com o nosso Deus. Vamos ser fiéis em tudo. É o que a palavra nos exorta. Façamos isto.